Bom dia, pessoal. Nessa aula número 5, eu vou falar um pouquinho sobre geometria plana, né? Então a gente vai dar uma revisada sobre a geometria plana aí que a gente já conhece, alguma coisa do sétimo ano, oitavo ano, e vamos aprofundar um pouquinho, né? Porque depois a gente vai fazer alguns problemas, né? Envolvendo o conceito de sistemas, né? Então, se for necessário, a gente dá uma revisada também sobre sistemas. Então, falando aqui de geometria, a gente está vendo algumas figuras aí, né? Que é um quadrado, retângulo, né? Paralelograma, trapézio, enfim, né? E na outra figura ali embaixo, figuras, né? Que são pertencentes à geometria espacial, que é uma pirâmide, o cubo, né? Um cone, uma esfera, um cilindro, enfim. Então, a gente já começa a diferenciar. Olha, eu trabalhei sempre, né, no ensino fundamental com uma geometria em duas dimensões, que é essa geometria que está caracterizada por essas figuras aqui, né? Essa geometria em 3D, três dimensões, vocês vão estudar no ensino médio, certo? Então, para a gente dar uma falada sobre geometria, é interessante a gente diferenciar geometria plana, geometria espacial. Essa outra partezinha aqui, ó, nesse slide, né, que traz ali, ó, né, a reta x, né, e a reta y, né, que fazem parte de um sistema chamado sistema cartesiano, que foi criado por esse matemático aqui, ó, que dá foto, né, matemático Descartes. Descartes era um filósofo, né, um físico, matemático, né, francês, que ele trabalhou por volta de 1650, desenvolveu a álgebra, né, relacionada à geometria, que ganhou o nome de geometria analítica, né? Que é, na verdade, tu conseguir representar figuras geométricas aqui, ó, né? Usando um sistema de par cartesiano, né? Para localizar esses pontos e através de uma equação matemática que descreve essa figura. Então essa geometria também é estudada no ensino médio, a geometria analítica, né? Então vamos falar um pouquinho sobre a geometria. Que nem eu falei para vocês, ela é chamada de geometria plana. Foi a primeira geometria que vocês, né, vão estudar sempre, né? Começa pela geometria plana. Vamos dizer assim, ela foi criada, né, pelo Euclides, um matemático chamado, até intitulado como pai da geometria, né? Ele desenvolveu uma obra interessante no século 3, né, 2, 3 antes de Cristo. E essa obra, Os Elementos, né, já foi republicada inúmeras vezes, né, reeditada. E é um livro que traz alguns entes matemáticos, né, como ponto, reta, segmento de reta, semi-reta, né, plano, enfim, são entes matemáticos, né, que foram criados lá por Euclides nesse período aí. Depois a geometria espacial, que está relacionada a figuras em duas dimensões, aí trata de área, volume dessas figuras, e a geometria analítica, que foi então iniciada aí com o matemático René Descartes, né? Se fala Descartes, mas o nome dele se escreve com S ali, Descartes, né? Então René Descartes era também um entusiasta aí, né, da matemática, em 1650 mais ou menos, um ótimo matemático, né, talvez um dos melhores aí que surgiram nesse período. Então vamos falar um pouquinho da geometria plana, né? Ela estuda as figuras planas, ou seja, figuras em 2D, em duas dimensões. Inicia-se, né, iniciando-se nos conceitos primitivos de ponto. Ali eu falei conceitos primitivos porque não tem um conceito, né? O que é um ponto, uma reta, um plano. Então são entes matemáticos sem definição. E com base neles, né, desenvolve-se até a construção de figuras planas, com cálculo de suas respectivas áreas e perímetros. Então a gente vai ver isso com calma agora. Então, ponto, né, são sempre representados por letras maiúsculas. As retas são sempre representadas por letras minúsculas e o plano é representado por letras do alfabeto grego. Então vamos dar uma olhadinha, né? Olha aqui, ó. O ponto, aquele pontinho, né, que eu chamei de ponto A, vamos imaginar assim, ó, já que não tem definição, um ente matemático sem definição, vamos imaginar como sendo um ponto, né, que a gente faz com a pontinha da caneta no papel, ou até mesmo uma estrela no céu. Isso seria, né, a melhor entendimento sobre um ponto, certo? Depois uma reta, né, uma sequência de pontos alinhados, e um plano seria exatamente a intersecção. Quando eu pego duas retas aqui, ó, e elas se interseccionam num ponto,
eu formo um plano. Então, se vocês pegar o lápis que vocês têm aí, né, pegar um lápis e uma caneta e juntar eles, vocês vão estar formando um plano entre essas duas retas, né? Vamos pensar assim, certo? Bom, quando a gente fala em semi-reta, semi-reta é a parte de uma reta que possui início, mas não possui fim. Então ela tem um ponto inicial ali, mas ela não tem um final, né? O segmento de reta, ele é um segmento que se encontra entre dois pontos, ou seja, ele é limitado tanto no começo quanto no final. Então essa é a diferença entre semi-reta e o segmento de reta, né? Bom, é interessante quando a gente fala em geometria plana, né, a gente entender os elementos de uma figura. Então vamos pegar aqui o retângulo, tá? Nesse retângulo, o que a gente consegue enxergar ali nessa figura? O lado, né? A gente tem dois lados na figura. O que mais que a gente tem aqui, ó, né? Os vértices, então tem 4 vértices. Esses vértices aqui, eles têm ângulo interno aqui de 90 graus, certo? Eu tenho, né, um lado aqui diferente do outro, então são lados de tamanhos diferentes, né? E eu tenho aqui, ó, esse segmento pontilhado que se chama diagonal, que liga dois vértices não consecutivos, ou seja, liga esse vértice com outro, ó, não consecutivo, certo? O consecutivo desse vértice aqui seria esse, né? Então, não consecutivo tá ali. Um retângulo, né, assim como um quadrado, tem duas diagonais, né? Um triângulo, vocês vão ver que não tem nenhuma diagonal. Então vamos lá, um triângulo. O que a gente tem no triângulo? A gente tem aqui, ó, 3 lados, certo? Um lado. Esse triângulo aqui é interessante porque ele é um triângulo com ângulo reto, que nem tem aqui, ó, 90 graus. Então eu vou ter uma altura. A altura, lembrando que é o segmento, né, que une o ponto mais alto aqui da nossa figura, vamos dizer assim, e ele desce, ó, perpendicularmente, ou seja, formando 90 graus com a base. Então isso aqui é o lado e também é chamado esse lado de altura. E esse aqui vai ser o outro lado que é a base, né? Então no nono ano vocês aprendem num triângulo que é chamado de retângulo, que nem esse aqui, que é um triângulo com um ângulo de 90 graus, que esses lados aqui depois eles vão ser usados, né, num teorema chamado de Teorema de Pitágoras. Então eles são chamados também de catetos, né? 2 catetos e a hipotenusa, tá? Mas isso vem depois, aí, mais no final do ano. O triângulo equilátero. O que é o triângulo equilátero? O nome equilátero. Equi já vem de equivalente, né? Então, 3 lados equivalentes, ou seja, 3 lados iguais. Esse lado é igual a esse, que é igual a esse. Observe uma coisa aqui, ó. Olha a diferença aqui, ó. A altura valia, né? Vale aqui, na verdade, a própria medida do lado, certo? Aqui a altura, ó, é o segmento que une o ponto mais alto, desce formando o ângulo de 90 graus. Tá ali o ângulozinho de 90 graus com a base. Então a altura aqui é esse segmento aqui, ó, tá? Então eu tenho 3 lados, né, e uma altura. Vamos ver a outra figura, triângulo isósceles, né? Iso quer dizer de 2, então dois lados iguais. Então esse lado aqui tem a mesma medida desse. Se eu fizer uma rotação nessa figura, eu vou perceber isso. Se eu quiser determinar a altura desse triângulo em relação a esse lado aqui que eu vou posicionar, vou chamar de base, eu vou ter que fazer isso aqui, ó, descer uma reta perpendicular, ou seja, formando 90 graus com a base, e aí eu vou conseguir medir a minha altura, certo? Então, quando a gente fala em figuras planas, a gente tem que entender esses conceitos, né, básicos, que é conceito de vértice, conceito de altura, né, conceito de diagonal, para a gente não ficar perdido aí nos problemas aí que surgem, né? Uma outra figura interessante é a circunferência ou círculo, né? Qual é a diferença entre circunferência ou círculo? Círculo é a região interna aqui, ó, esse é o círculo, né? E a circunferência é essa aqui, ó, parte externa da figura. Eu tenho, ó, segmento em linha reta que passa pelo centro do, né, do círculo, é chamado de diâmetro. Isso aqui é o diâmetro, ó, tá? Posso medir aqui, posso medir ali, né? Ó, tudo é o diâmetro. A metade do diâmetro é o raio, certo? Segmento em linha reta que sai do centro e vai até a extremidade, até a borda aqui, ó, da figura. Então é interessante, né, entender o que é o raio e o que é o diâmetro. O diâmetro é igual a 2 vezes o raio, né? Vamos pensar assim na matemática. Bom, o trapézio. Quando a gente fala em trapézio, lembra de um círculo, né? Por quê? Porque tem o trapezista, né? E esse trapezista ele usa, né, uma figura parecida com essa aqui, ó, né?
na verdade é um trapézio isósceles, não esse aqui, mas é um trapézio também. Esse trapézio ele tem uma base que é chamada de base maior, outra base que é a base menor, e nesse caso, como ele é um trapézio retângulo, ele tem um ângulo de 90 graus, aqui embaixo e aqui em cima, olha ali, 90 graus. Então observem bem, base maior, base menor e altura, né? Um outro tipo de trapézio é o isósceles. O que é isósceles? Iso, de novo, dois lados iguais. Olha aqui, ó. Nesses risquinhos quer dizer que essa figura aqui tem, né, esse lado aqui igual a esse aqui. Certo? O que a gente tem? Base maior, base menor aqui em cima e a altura relativa ao lado de apoio, aqui que é a base maior. A outra figura é o trapézio escaleno. Escaleno quer dizer que nenhum lado é igual ao outro, né? Então aqui, ó, base maior, um lado, base menor e outro lado. Esses dois lados aqui, ó, eles não têm a mesma medida, certo? Essa figura é chamada de trapézio escaleno. Bom, vamos falar um pouquinho dos tipos de triângulos, né? Em geral, às vezes nos problemas são falados lá dos triângulos, né? Equilátero, isósceles, escaleno, retângulo. E muitas vezes o aluno fica na nomenclatura assim meio perdido. Então, revisando esses conceitos, né, a gente pode dar o nome, né, nos triângulos de acordo com os lados. Então, se eu tenho três lados aqui, ó, iguais, esse lado igual a esse, ele é chamado de equilátero. Se eu tenho um triângulo que tem apenas dois lados iguais, esse e esse aqui, ó, ele é chamado de isósceles, né? E se ele não tem nenhum lado igual ao outro, ele é chamado de escaleno, ou seja, tem três lados totalmente diferentes um do outro, tá? Então essa é a definição do nome dos triângulos em relação aos lados. Mas eu também posso definir o nome de um triângulo em relação aos ângulos internos. Quando eu falo em ângulos internos, eu estou falando nesse ângulozinho aqui, ó. Esse ângulo aqui é um ângulo reto. Então esse triângulo vai ser chamado de triângulo retângulo, né? Então não importa a posição, eu posso rotacionar ele. Se ele tiver um ângulo reto de 90 graus, ele é chamado de triângulo retângulo. O outro triângulo, né, que tem três ângulos agudos aqui, ó, acutângulo, né? Então tem três ângulos aqui menores que 90 graus. Também é um triângulo importante. E o triângulo obtuso, né, o obtusângulo, que é um triângulo onde aparece um ângulo lá maior que 90 graus. Então 120 graus, 130 graus, né? Então é um triângulo obtuso. Então obtuso, agudo e reto. Escaleno, isósceles e equilátero, tá, pessoal? Então nessa aula aí, ó, a gente deu uma olhadinha, né, elementos básicos das figuras, entendendo a geometria, né, plana, elemento das figuras planas, né, altura, vértice, diagonal, base maior, base menor, para ficar bem entendido aí para a aula 6, quando a gente vai falar de área e perímetro, certo, pessoal? Um abração a todos aí.